queridos amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é Espiritismo, usando o livro do mesmo título, escrito por Allan Kardec. E hoje a gente vai dar continuidade à parte sobre as comunicações com os espíritos, né, entre o mundo invisível e o visível. E recapitulando a aula passada, nós falamos sobre essa relação, né, que elas podem ser ocultas, patentes, espontâneas ou provocadas, né? Para que sejam ocultas, os espíritos apenas sugerem pensamentos e influenciam esses pensamentos. As espontâneas são verificadas, né, de improviso, e as que são provocadas, elas são provocadas porque tem um médium como intermediário. Os espíritos, eles podem manifestar-se pela vista, pela audição, tato, produzindo ruídos e movimentos de corpos, né? Pela escrita, desenho, música, etc. Bom, agora a gente vai falar sobre como é que eles se manifestam, né? Como é que pode ser possível essa manifestação. Aí ele diz o seguinte: ainda que invisível para nós no estado normal, o perispírito é matéria etérea, tá? Vou colocar maior aqui para vocês poderem enxergar. Em certos casos, o espírito pode fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular, tá? Então, o espírito pode alterar o perispírito, tá bem? Que fazendo se tornar visível e mesmo tangível, ok? Então, o espírito conseguindo fazer isso, todos nós podemos ver e tocar o espírito que se manifesta, tá? É como se produzem as aparições, é assim que se produz fenômeno que não é mais extraordinário do que o do vapor, que invisível quando muito rarefeito se torna visível por condensação, ok? Então imagina, você tem lá, né, as moléculas de ar, né? A gente não enxerga essas moléculas de ar, e aí quando tem o vapor, quando ele está condensado, a gente consegue ver, né, essas moléculas de água, essas moléculas de água, a gente pode ver o vapor. A gente olha para as nuvens e aquilo ali é um monte de água, né, que está são moléculas d'água que estão próximas uma da outra. Então a gente pode ver no céu as nuvens, né? Elas não são feitas apenas de ar, elas são feitas de água. Então tá, continuando. Os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se quase sempre com as aparências que tinham em vida e que os podem tornar conhecidos. Então, seu avôzinho lá, né, saiu do corpo e ele volta para vir falar com você. Ele não vai voltar com outra cara, porque senão ele não vai ser reconhecido. Ele quer que você o veja, o reconheça. Então, ele vai voltar com o mesmo aspecto que ele foi embora, pro outro lado, né? A evidência permanente e geral de espíritos é muito rara. Então, o médium que fala para você que pode ver sempre os espíritos, isso é uma coisa muito suspeita, tá? Não acreditem em médiums que digam isso. Porém, as aparições isoladas são assaz frequentes, sobretudo em ocasiões de morte, tá? O espírito, quando deixa o corpo, parece ter pressa de ir ver seus parentes e amigos, como para adverti-los de já não estar na terra e dizer-lhes que ainda vive. Se passarmos em revista as nossas reminiscências, as nossas lembranças, veremos quantos fatos autênticos dessa ordem, desse tipo, sem que os percebêssemos convenientemente, se deram conosco, não só de noite, durante o sono, senão também de dia, em completo estado de vigília ou acordados, né? Outrora, consideravam tais fatos como sobrenaturais e maravilhosos, né? Uma coisa assim impossível de acontecer. E os atribuíam à magia e à feitiçaria, tá? Então é coisa de bruxa, é coisa de macumba, sei lá. Hoje os incrédulos, né, as pessoas que não acreditam em nada, classificam esses fatos como um produto da imaginação. Desde que, porém, a ciência espírita nos forneceu meios de explicá-los, ficou-se sabendo como eles se produzem e que pertencem à classe dos fenômenos naturais. Então é uma coisa completamente natural acontecer, tá? Era por meio do perispírito, desculpem,
por meio do perispírito, que o espírito agia sobre o seu corpo quando vivo, tá? Então, você só pode se mexer porque você tem um perispírito, no qual o seu espírito age, interage e faz com que você mexa esse corpinho aí, tá bom? E é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta, agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada terá de surpreendente se considerarmos que entre nós os mais poderosos motores se alimentam dos fluidos de maior rarefação e mesmo dos imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Também então todos esses se alimentam de fluidos, todos esses motores podem se alimentar de fluidos, assim como a gente também se alimenta de fluidos. É igualmente por meio do perispírito que o espírito faz os médiums escreverem, falarem ou desenharem, não possuindo, né, um corpo tangível para atuar ostensivamente, para atuar de maneira forte, né? Quando ele se quer manifestar, o espírito serve-se do corpo do médium, de cujos órgãos se apossa, fazendo-os agir como se fossem seus órgãos, por um eflúvio com que ele os envolve e penetra, tá? É como se ele penetrasse mesmo dentro do nosso corpo, ok? E a gente precisa estar num certo grau de simpatia, tem que rolar uma química entre o médium e o espírito que quer se apossar do corpo dele, tá bem? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima.